Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do sistema genital feminino, nessa aula nós vamos falar sobre útero. O termo estera vem do grego e significa útero. Desta forma, nós temos a derivação de várias palavras, como eu citei, por exemplo, na última aula, o termo ovário salpingo esterectomia. Esse sufixo ectomia é uma palavrinha utilizada na cirurgia para cirurgias de retirada. Então, ovário, salpingo, esterectomia é a retirada de ovário, tuba uterina e útero. O útero tem como função a implantação do ovo fecundado. Nós estudamos na última aula que a fecundação acontece na ampola da tuba uterina. É lá que os gametas, feminino e masculino, se encontram, óvulo e espermatozoide. Esse ovo, então, fecundado, vai seguir o seu caminho até o útero e vai se implantar no útero. É lá também no útero que acontece o desenvolvimento e o crescimento do concepto até o momento do nascimento. Nesse momento do nascimento, é o útero que tem a função de contrair para expulsar e fazer com que o filhote nasça, ok? A forma, o tamanho e a posição do útero variam muito de acordo com a idade, o estágio do ciclo reprodutivo e se a fêmea está ou não gestante. Então, por exemplo, fêmeas que nunca pariram são chamadas de nulíparas. Apresentam um útero pequeno, com paredes musculares bastante espessas e praticamente localizado inteiramente na cavidade pélvica. Se for uma fêmea que já pariu, é uma multípara. É uma fêmea que já pariu várias vezes. Esse útero já vai ter paredes mais finas, mais delgadas, e parte dele já se projeta para dentro da cavidade abdominal. Se for um útero gestante, um útero gravídico, esse útero vai estar inteiramente projetado para dentro da cavidade abdominal, porque na cavidade pélvica não tem espaço para o crescimento do filhote, ok? Então, gente, é esse termo que eu falei para vocês não confundirem na última aula, que nós falamos sobre fêmeas monótocas e polítocas. Então, eu vou explicar novamente, ó. Fêmeas monótocas são aquelas que normalmente geram um filhote por vez. Fêmeas polítocas são aquelas que geram mais de um filhote por vez. Por exemplo, a porca. Monótoca, por exemplo, a vaca e a égua. Polítocas, suínos e carnívoros, tá? Não confundam com este termo nulíparas e multíparas. Nulíparas são fêmeas que nunca pariram, que nunca tiveram uma gestação. E multíparas são fêmeas que já pariram, que já tiveram, de repente, mais de uma gestação. Muitas vezes o termo multípara é utilizado erroneamente para aquelas fêmeas que parem mais de um filhote por vez. Para isso, a gente usa corretamente o termo polítoca. Multípara significa que a fêmea já pariu, mesmo que tenha sido um único filhote, tá? Então, as pessoas usam isso muito errado. Então, vamos aí corrigir essa utilização. Muito bem. Qual é a estrutura da parede de um útero? Vocês devem ter estudado isso na disciplina de histologia, mas precisamos relembrar aqui. Então, o útero é formado por 3 camadas, sendo a camada mais interna o endométrio, que é o local de implantação do ovo fecundado. A camada média é o miométrio, formado por musculatura lisa. Essa musculatura que é responsável por contrair durante o parto para expulsar o concepto. E a camada mais externa é o revestimento de uma lâmina serosa, que é o próprio peritônio, chamado de perimétrio. Então, novamente, ó, parede do útero, endométrio, miométrio e perimétrio. Lembrem-se que o perimétrio, que é essa lâmina serosa que reveste a parede do útero, vai se projetar além do útero para formar o ligamento largo do útero, tá? Não confundam. Perimétrio é a lâmina serosa que está grudadinha na parede do útero.
Mesométrio, que a gente vai ver na parte de ligamentos, é a lâmina que vai se projetar além do útero, além da parede dele, para prender o útero no teto da cavidade abdominal. Que é isso aqui agora. Bom, então vamos ver aqui. Esse daqui é o aparelho genital de uma gata in situ, tá? Então os órgãos estão dentro da cavidade. Aqui nós temos rim, para mostrar, né? Ovário novamente, ó, cavidade abdominal, caudal aos rins. Tubas uterinas, útero. O útero, pessoal, é dividido em várias porções, nós vamos ver aqui, tá? Então, 14, 15 e 16 fazem parte do útero. 17 é a vagina, 18 é o vestíbulo da vagina, 19 é o clitóris e aqui sem número é a vulva, tá? Então, percebam que tanto o ovário quanto tubo uterina e quanto o útero ficam presos no teto da cavidade abdominal por esse ligamento bem grandão aqui. Lembrem-se que todo este ligamento é chamado de ligamento largo do útero. Porém, esse ligamento é subdividido de acordo com as porções que ele prende. Então, a parte do ligamento largo do útero que prende o útero propriamente dito, que é o número 12 aqui, é chamado de mesométrio. Mesométrio é a parte do ligamento largo do útero que prende o útero. Porque lembrem-se que parte do ligamento largo do útero também prende tubo uterina, que é a mesosalpinge, e também prende ovário, que é o mesovário, tá? Então, mesométrio prende o útero propriamente dito. Por entre essas duas lâminas de peritônio do mesométrio, vai passar aqui como se fosse um cordão formado por tecido conjuntivo e também por fibras musculares, chamado de ligamento redondo do útero. Então, tem fotos para mostrar para vocês, vejam, ó. Então, aqui, ovário, isso daqui é o útero, isso daqui é o final do intestino grosso, isso daqui é o corno uterino do outro lado, essa é a bexiga. Então, isso tudo aqui tem o mesovário, né, que vai prender o ovário. Tudo isso aqui é o mesométrio, porque prende o útero, e esse daqui é o ligamento redondo do útero. Ó, esse espessamento aqui. Muito bem. E a vascularização do útero? Eu já havia comentado com vocês que a artéria e veia ovarianas destinam-se para ovário, mas também para útero. Então, vejam, a vascularização do útero é feita pela artéria e veia ovariana e também pela artéria e veia uterina. E existe diferença de espécie com relação à distribuição desses vasos, tá? Esse aparelho aqui é de uma vaca, então observem a artéria e veia ovariana chegando para o ovário, ramificando para o útero. Porém, num outro ponto, a artéria e veia uterina chegando aqui também, ó. A artéria uterina, no caso dos animais ungulados, eu acho que eu coloquei uma imagem aqui, veja. Então, vamos comparar essa diferença aqui, tá? Então, esse daqui de um ungulado, essa é uma vaca, mas vai ser igual para a égua e para a porca. Nós temos aqui a artéria ovariana, é um ramo direto da aorta abdominal, emitindo seu ramo para ovário e também para útero. Mas nós temos aqui a artéria uterina, que também é um ramo da artéria aorta abdominal e chega até a parede do útero. Então, a saída separada da artéria ovariana e da artéria uterina a partir da aorta, esse padrão é observado nos ungulados. Nos carnívoros, o que acontece? Essa é a artéria ovariana. Vejam ela emitindo um ramo aqui para ovário e logo em seguida ela emite um ramo para útero. Esta é a artéria uterina. Então, percebam que a artéria uterina, no caso dos carnívoros, é um ramo da ovariana. Ela não vem direto da aorta como essa, ó, tá? Então, a artéria uterina é um ramo da ovariana, mas tem uma artéria uterina aqui. Esta artéria aqui, gente, é a artéria vaginal. Então, essa daqui já vai lá para a região de vagina, tá? Muito bem. E aqui nesta imagem, pessoal, eu coloquei o ureter destacado aqui para vocês verem como ele passa próximo aos vasos sanguíneos que se destinam ao aparelho genital, tá? Isso é importante na hora da castração, para não ligar o ureter junto. Tem que separar ele não pode ser ligado junto com os vasos que vão ser ligados no momento da castração.
Então, aqui nesta imagem, o ureter não está representado, mas vejam, o rim está aqui, a bexiga está aqui. Então, o ureter vai estar passando aqui assim, ó, tá? Então, na hora de fazer a castração, olha, aqui está mostrando os pontos onde serão ligados, tá vendo, ó? A gente não pode ligar o ureter junto. Normalmente, o perigo é aqui, ó. Aqui ele está bem longe, mas aqui ele passa bem pertinho. Então, vamos falar sobre a castração agora, tá? Então, o que acontece, pessoal? Novamente, o nome da cirurgia de castração de uma fêmea é ovário-salpingo-esterectomia. Essa palavrinha ectomia é uma palavrinha utilizada na cirurgia para cirurgias de retirada. Então, aqui você vai retirar ovário, salpingo significa tubo uterina, estera significa útero. Então, você retira esses 3 órgãos, tá? Para isso, é necessário ligar os vasos sanguíneos e romper os ligamentos que prendem o aparelho genital da fêmea na cavidade abdominal, ok? Então, por que a gente vai ligar os vasos sanguíneos? Gente, lembra que eu expliquei para vocês que ligar não significa que você vai pegar um vaso e ligar no outro, não. Ligar aqui na cirurgia significa fechar. A gente precisa fechar os vasos sanguíneos para não acontecer hemorragia. Então, quais são os vasos sanguíneos que a gente precisa ligar? Vejam, artéria e veia ovarianas e artéria e veias uterinas, tá? A artéria e veia ovariana vai estar próximo do ovário. A artéria e veia uterina, a gente vai ligá-las lá no finalzinho do útero, tá? Lá no finalzinho do útero, junto aqui com a parte que a gente vai retirar do útero. Muito bem. Então, quais as estruturas você precisa ligar no momento da castração de uma cadela ou de uma gata? A artéria e veia ovariana, e aqui não está mostrando, mas vejam, os vasos sanguíneos vão chegar até aqui. Artéria e veia uterina. Artéria e veia ovariana, artéria e veia uterina. Muito bem. Agora, a gente vai retirar os órgãos da cavidade abdominal. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa romper os ligamentos. Qual o ligamento que a gente vai romper primeiro? Aqui, ó, ligamento suspensório do ovário. Depois, mesovário. Vamos romper o mesovário. E depois o mesométrio. Aqui não colocou uma linha, mas aqui a gente também precisa romper, porque isso aqui tudo tá preso lá na cavidade, tá? Então, a gente vai romper o ligamento suspensório do ovário, o mesovário e o mesométrio, ok? Na hora que ligar aqui os vasos uterinos, artéria e veia uterina, a gente vai ligar também o corpo do útero. O útero, nós vamos estudar agora, ele é dividido em cornos, esses são os 2 cornos uterinos, corpo uterino e cérvix, que é o colo do útero. Cérvix ainda faz parte do útero, mas na castração ela vai permanecer no animal. Você vai ligar aqui, olha, tá vendo? Antes da cérvix. Por quê? Porque a cérvix é um canal com paredes musculares muito espessas e ele fica sempre fechadinho. Então, ajuda a manter fechado aqui, tá? Então, você vai ligar no corpo do útero, aqui, igual tá aqui, ó, já pegando junto artéria e veias uterinas, ok? Então, de novo, vamos lá. Quais estruturas a gente precisa ligar no momento da castração da fêmea? Artéria e veia ovariana, artéria e veia uterina e o corpo do útero. Quais estruturas a gente precisa romper para retirar os órgãos da cavidade abdominal? Ligamento suspensório do ovário, mesovário, então ligamento suspensório do ovário, mesovário e mesométrio, ok? E aí você vai cortar aqui na região do corpo do útero, né? Você vai fazer uma secção ali para retirar os órgãos. Quais órgãos você retirou? Ovários, tubas uterinas e útero. Muito bem. Bom, pessoal, nós sempre temos em mente o formato de um útero de uma mulher, né? Que é aquele que a gente sempre tem acesso na mídia. Toda vez que a gente vai ver alguma explicação, tá lá o desenho, o formato do útero da mulher. Porém, o útero da mulher é um útero simples. Vejam, ele tem esse formato triangular aqui, tá?
O útero dos mamíferos domésticos que a gente estuda é um útero bicórneo, ele tem 2 cornos. Por isso, vocês vão estranhar o formato. É muito diferente, né? Não sei se vocês já vinham reparando, eu mostrei várias vezes o útero de carnívoros, ele é bem diferente do útero de uma mulher, tá? Então, vamos lá. O útero dos marsupiais e dos lagomorfos, por exemplo, é a coelha. Tá? E os marsupiais, né? Por exemplo, o canguru, o coala, enfim, é um útero duplo. Então, esses animais têm 2 úteros mesmos, com todos os componentes presentes nos 2 úteros. Vejam, tem corno uterino de cá, corpo e cérvix. Corno, corpo e cérvix. Então, a gente fala que o útero é duplo quando ele apresenta 2 cérvix, ó. Pode falar no feminino ou no masculino, pode ser o cérvix ou a cérvix. Eu falo a, tá? Mas pode ser o cérvix, porque cérvix também significa colo do útero, tá? Então, o útero duplo tem 2 cérvix. Agora, o útero bicórneo tem apenas 2 cornos, um corpo e uma cérvix. Então, vejam aqui o da vaca, né? 2 cornos uterinos, um direito e um esquerdo, né? Um corpo uterino e uma cérvix. Aqui em vermelho já é vagina, tá? Aqui vestíbulo da vagina e aqui vulva e clitóris. Então, da égua, 2 cornos uterinos, um corpo e uma cérvix. Da porca, 2 cornos uterinos, um corpo e uma cérvix, bem longa. Nos carnívoros, 2 cornos uterinos, um corpo e uma cérvix. O corpo, gente, é onde os cornos se encontram. E a cérvix é o canal com paredes musculares bem espessas e que mantém o útero fechado, tá? Então, vamos lá. Aqui é para mostrar o da coelha, tá? Só a título mesmo de curiosidade. Observem aqui, né? Ovário, tubo uterina, aí começa o útero, olha. Então, ela tem aqui um corno uterino de cá, um corpo uterino de cá e uma cérvix de cá. E tudo igualzinho pro lado esquerdo, lá do outro lado, ó, tá? Aí, uma vagina, um vestíbulo da vagina e uma vulva. E um clitóris aqui, esse é o clitóris. Muito bem. Nessa aula, gente, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar o útero e, na sequência, eu vou mostrar a placenta de cada espécie, tá? Então, aqui vem a placenta discoidal, que é a placenta encontrada em primatas, incluindo aí, né, as mulheres, lagomorfos, como é o caso das coelhas, e roedores, como é o caso das ratas. Então, essa daqui é a placenta de um rato, ó, e esse daqui de um humano. Então, a placenta discoidal tem uma área em forma de disco que se conecta com o endométrio do útero materno, que é a região onde realizam-se as trocas entre a mãe e o feto, tá? Então, na placenta discoidal, as trocas são realizadas nessa região do disco. É essa região do disco da placenta que fica conectado ao endométrio do útero materno, tá bom? Muito bem, agora vamos para o útero dos ruminantes. Então, pessoal, agora eu vou sempre falar na seguinte ordem. Qual é o formato dos cornos uterinos? Como é o corpo do útero? Então, aqui são os cornos uterinos. Aqui é o corpo do útero e como é depois a cérvix, tá? Lembre-se que tudo isso é útero. Então, o útero tem essas 3 porções: cornos uterinos, corpo uterino e cérvix, ok? Muito bem. Então, vamos começar com o formato dos cornos uterinos aqui do ruminante. Os cornos uterinos do ruminante têm um formato espiralado, olha, dessa forma aqui, tá? Então, esses cornos, olha, quando coloca na mesa, fica esticado desse jeito. Esses cornos, então, são bem longos, divergentes, ou seja, vai um para cada lado, espiralados, e a extremidade deles é afilada. Percebam que ele começa bem largo e ele termina bem fininho. Isso vai ser diferente da égua, por exemplo, tá? Então, olha, cornos longos,
divergentes, espiralados, eles fazem essa espiral, ó, tá? E com a extremidade afilada. Percebam aqui, tem uma foto, ó, então de vaca. Então, aqui os cornos uterinos longos, ó, divergentes, um para cada lado, espiralados, tá vendo? Fazendo uma espiral aqui. Olha que bonitinho esse aqui, ó, fazendo a espiral. E com a extremidade bem fininha, extremidade afilada. Olha o do pequeno ruminante. Ah, peraí, gente. Então, esse daqui são os dois cornos. Aqui vai vir o corpo do útero e aqui vai vir a cérvix, que aqui tá com o nome de colo, mas o nome mais correto é cérvix. Olha, aqui tá aberto, tá vendo? Ó. Então, aqui os cornos, um de cá e outro de cá. Essa região onde eles se encontram é o corpo do útero e essa região que tem paredes musculares bem espessas, ó. Gente, é incrível, dá pra gente sentir a diferença. Se você segurar aqui é bem diferente. Aqui é bem duro e aqui é molinho. Por quê? Porque aqui tem paredes musculares bem espessas, tá? E olha o do pequeno ruminante, que bacana também. É mais espiralado ainda, tá? Então, os cornos uterinos longos, ó. Esses são os cornos uterinos, ó. Ó. Bem longos, divergentes e espiralados. Aqui já é tubo uterina, tá, gente? Isso aqui é tubo uterino, isso aqui é o ovário. Ó, ovário, tubo uterina. Aí, aqui vai vir, então, os cornos uterinos. Aí, nessa região, aqui não tá dando pra ver o encontro deles, mas vai ser o corpo do útero e aqui a cérvix, ó. Muito bem. Aí, antes de falar sobre isso daqui, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês bem bacana. 2 vídeos. Não, um é vídeo, o outro é um aplicativo. Então, vamos lá. Pessoal, então aqui tem um aplicativo para a gente poder girar o animal e ver a posição do aparelho genital in situ, né? Então, vamos lá. Deixa eu aproximar um pouco aqui. Vamos girar para cá. Ó. Então, percebam, ó. Aqui são os cornos uterinos, tá vendo? Espiralados. Aí, depois vem o corpo do útero. Vamos tirar o esqueleto. Aí, aqui vai vir a cérvix. E aqui já é a vagina. Então, percebam que a vagina e a cérvix, olha, ficam dentro da cavidade pélvica. O corpo do útero fica parte na cavidade pélvica e parte já na cavidade abdominal. E os cornos uterinos já estão dentro da cavidade abdominal, tá? Peraí, como é que eu consigo virar isso daqui? Só consigo assim? Ó, numa vista dorsal, vamos tirar mais ainda do esqueleto. Uma vista dorsal, tá? Aqui tá mostrando os rins também, com as glândulas adrenais. E o ureter, para vocês verem o ureter chegando bem próximo aí passando bem próximo ali da parede do útero, tá vendo? Olha, olha. Por quê? Porque a bexiga fica na região ventral, a vagina, tá vendo? A vagina, bexiga. E aqui fica o assoalho da pelve, aqui fica a sínfise pélvica. Vamos voltar com o esqueleto. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica a sínfise pélvica, fica aqui embaixo, certo? Muito bem. Agora vamos ver um videozinho. Ó, antes do vídeo, eu consegui tirar aqui o esqueleto todo para vocês terem uma real noção aí da posição, tá? Ó. Bom, então vamos lá para o vídeo. Então, aqui, pessoal, ele vai mostrar a palpação retal. Aqui tá o reto. Percebam aqui, ó, é a pelve óssea, né, com o osso coxal e o sacro. Aqui é o final do intestino grosso, o reto. Ele vai introduzir a mão no reto. Ventralmente ao reto está aqui o vestíbulo da vagina, aí vem o útero, com cérvix, corpo do útero e cornos uterinos. Então, ele vai conseguir segurar a cérvix porque, como eu falei para vocês, ela tem parede muscular mais grossa. Então, dá para sentir onde é a cérvix. Percebam, olha. Aí, ele segurou a cérvix, tracionou um pouco o útero. Essa é uma palpação para diagnóstico de gestação. Ele vai tracionar um pouco os cornos uterinos. E aí, ele consegue palpar os cornos uterinos porque é lá que acontece o desenvolvimento do filhote. Na vaca, normalmente, o corno uterino direito
normalmente tem maior ocorrência aí de gestação. Por quê? Porque o ovário do lado direito, na vaca, cicla mais. Porque do lado esquerdo tem que lembrar que tem o rumen, tá? Então, é mais fácil a vaca ficar gestante no corno uterino do antímero direito, porque o ovário direito dela cicla mais, tá bem? Isso é o contrário do que acontece na égua. Na égua, o ovário esquerdo cicla mais. Por quê? Porque do lado direito, se vocês lembrarem, tem a base do cerco, tem aquela parte do colo maior, que o dorsal direito é o mais dilatado. A maior parte do intestino está no antímero direito, tá? Então, na hora que falar de égua, eu volto a falar sobre isso, mas daí não vai ter videozinho, tá bom? Muito bem. Quando a gente abre a parede dos cornos uterinos e do corpo do útero de um ruminante, nós vamos observar várias elevações arredondadas. Essas elevações são chamadas de carúnculas uterinas. Então, atenção para o nome. Carúnculas uterinas são as elevações do endométrio de um ruminante, tá? Eles estão presentes mesmo que o animal não esteja gestante. Porém, se o animal não está gestante, eles são bem pequenininhos. Eles não, né? Elas, porque são carúnculas. Então, vamos de novo. As carúnculas uterinas, nessa imagem aqui, o animal não está gestante, tá vendo? São bem pequenininhas, ó. Então, as carúnculas uterinas são elevações arredondadas que ficam no endométrio dos cornos e do corpo do útero dos ruminantes. Agora, quando o animal não está gestante, eles são pequenininhos. As carúnculas são pequenininhas. Agora, quando o animal está gestante, essas carúnculas aumentam de tamanho. Olha o tamanho delas aqui. Isso daqui é um útero gestante, tá? Vejam, esse é um corno uterino, esse é outro, ó. Então, esse daqui eu não me lembro se era de pequeno ruminante ou de vaca, gente, eu tenho que conferir. Bom, então, quando o animal está gestando... é de pequeno ruminante esse daqui. Tem uma imagem de ovelha. Tem uma imagem das ovelhinhas ali para vocês verem. Por que essas estruturas aumentam? Porque as carúnculas uterinas vão se conectar com os cotilédones placentários. Então, vamos ver, ó. Então, aqui eu tenho a placenta, um filhotinho lá dentro, vejam, ó, placenta, o filhote lá dentro. E essas estruturas arredondadas aqui, olha, são os cotilédones placentários. Então, de novo, na parede do útero é carúncula uterina. Na placenta são cotilédones placentários. Vejam o tamanho da mão da pessoa e o tamanho desses cotilédones. Numa vaca, eles chegam a ter 12 centímetros, tá? No final de gestação. Esse daqui é de um bezerro, esse daqui é de um pequeno ruminante. Então, vamos ver aqui, esse daqui é aquele útero do outro slide. Então, ele foi aberto de ovelha, tá vendo? Ó, tem uma ovelhinha aqui. Então, observem, olha, aqui tá mostrando. Essas estruturas aqui, ó, são formadas pela união do cotilédone placentário com a carúncula uterina, tá? Então, aqui tá mostrando antes da separação. Essa estrutura aqui de fora é a carúncula uterina. Dentro dela, ó, aqui puxou, tá vendo? Aqui separou. Essa é a carúncula uterina. Dentro dela fica o cotilédone placentário, que é isso daqui, tá? Então, gente, o que acontece? A placenta dos ruminantes é uma placenta chamada de cotiledonária, porque ela tem esses cotilédones. Esses cotilédones se encaixam nas carúnculas uterinas. E essa estrutura, esse conjunto, é chamado de placentoma. É no placentoma que acontecem as trocas entre o feto e a mãe, tá? Então, as trocas gasosas, a passagem ali dos nutrientes, tudo que vai passar da mãe para o feto ou do feto para a mãe, vai acontecer por meio ali dos cotilédones placentários, ok? Por meio do placentoma, né? O cotilédone unido com a carúncula uterina, certo? Muito bem. Bom, agora chegamos na cérvix ou colo do útero.
Esse é dos ruminantes. Então, observem, olha, é a mesma estrutura, seja para uma vaca, para uma cabra ou para uma ovelha. A cérvix, então, gente, é um canal formado por paredes musculares bastante espessas, isso em todas as espécies, e que apresenta uma secreção de um muco que ajuda na oclusão desse canal, isso em todas as espécies. Agora, cada espécie possui, na parte interna aqui da cérvix, né, na mucosa da cérvix, estruturas específicas que vão auxiliar no fechamento desse canal, tá? Antes da gente falar sobre essas estruturas, vamos entender por que a cérvix é um canal que precisa permanecer fechado. Porque é o canal que protege o útero. Então, a cérvix mantém o útero fechado para evitar infecções e também para manter a gestação. Porque se a cérvix ficar aberta, o filhote pode passar, né? Então, a cérvix precisa permanecer fechada por esses dois motivos. Evita infecções ascendentes e mantém ali a gestação, mantém o concepto bonitinho ali dentro do útero. Então, quais são as duas únicas situações onde as duas únicas ocasiões onde a cérvix se abre? No momento do parto, para o filhote passar, e durante o estro. O estro é o cio. Então, durante o cio, a cérvix fica um pouco aberta para que o espermatozoide consiga chegar até o útero e depois até a tubo uterino, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Eu disse para vocês que cada espécie apresenta estruturas específicas na cérvix que auxiliam no fechamento desse canal. Quais são as estruturas, então, de um ruminante? São chamados anéis cervicais. São pregas com formato circular, elas têm formato de anel mesmo. Entendam que essa cérvix foi cortada, né? Ela está aberta. Então, por exemplo, essa estrutura aqui, olha, ela dava volta assim, ó, formando um anel. Esse daqui é outro anel, tá vendo? Ó, aqui tem outro anel. Aqui na vaca tem um anel aqui, tem um anel aqui, tem um anel aqui, tá vendo? Olha, na ovelha tem um anel aqui, tem um anel aqui, tem outro anel aqui. Então, são estruturas com formato circular. São chamados de anéis cervicais. Vamos ver foto. Veja. Então, essa é a cérvix de um ruminante, né? Uma cérvix aberta. E essas aqui são as pregas circulares, chamados de anéis cervicais. Os anéis cervicais estão presentes apenas nos ruminantes. As outras espécies vão ter outras estruturas, tá? Bom, além disso, pessoal, como a cérvix é um canal, né, bem fechadinho ali, aqui ela tá aberta, né? Ela vai apresentar um ósteo interno que se comunica com o corpo do útero e um ósteo externo, que é esse buraquinho aqui, que se comunica com a vagina, tá? Então, ósteo interno do útero e ósteo externo do útero. Pode chamar do útero ou pode chamar da cérvix. Pode falar assim, ósteo uterino interno, eu coloquei aqui, ó. Vai ser esse ósteo, lógico que aqui ele tá aberto. Ósteo uterino externo, que é esse aqui. Aqui ele tá aberto, aqui ele tá fechado. Mas também pode falar ósteo interno da cérvix e externo da cérvix, tanto faz. No interior, ela tem os anéis cervicais e agora nós vamos falar disso daqui, ó. Esta projeção da cérvix para dentro da vagina. Vejam, a cérvix dos ruminantes, dos equinos e dos carnívoros, então menos a dos suínos, apresenta uma projeção para dentro da vagina. Ó, essa projeção, tá vendo? Essa projeção toda aqui, ó. Aqui já é a parede da vagina, aqui já é a vagina, ó. Então, esta projeção aqui é chamada de projeção vaginal da cérvix. Essa projeção vaginal está presente em ruminantes, equinos e carnívoros, só não está presente em suínos. E aí, o que acontece? Essa projeção vai formar, juntamente com a parede da vagina, um fundo cego aqui, tá vendo? Ó? Que vai contornar essa projeção toda, ó. Vai contornar a projeção toda. Esse fundo cego é chamado de fórnix vaginal. É uma estrutura já da vagina, tá? Mas eu tô mostrando que é formado porque existe uma projeção vaginal da cérvix, ok? Então, vamos lá, de novo.
A projeção vaginal da cérvix é o que o nome indica, é uma projeção da cérvix para dentro da vagina da fêmea. A projeção vaginal da cérvix vai formar, junto com a parede da vagina, uma depressão, um fundo cego que vai contornar essa projeção. Ó, em volta aqui tudo. Esta depressão, esse fundo cego, é chamado de fórnix vaginal. E isso é importante por quem? Quem é que sabe a importância disso? O pessoal que tem prática em fazenda vai saber. O que acontece, pessoal? Na hora de fazer uma inseminação artificial, você vai introduzir a pipeta, vai passar pela vulva, vestíbulo da vagina, você tem que passar com a pipeta pela cérvix e depositar o sêmen no corpo do útero, tá? E aí, o que acontece? Você vem com a pipeta, olha, você tem que acertar este buraquinho, que é o ósseo uterino externo. E você não tá vendo, isso tudo tá fechado. Você não tá vendo, né? Então, muitas vezes a pipeta fica batendo no fórnix vaginal. Muitas vezes a pipeta fica batendo aqui. Vulgarmente, as pessoas chamam isso, né? Os peões da fazenda, ou enfim. Às vezes a pessoa faz a inseminação, mas não tem a formação, né? Chamam isso de fundo cego, saco cego, enfim. É o fórnix vaginal. Então, de novo, o que é o fórnix vaginal? É uma depressão formada ao redor da projeção vaginal da cérvix nos ruminantes, equinos e carnívoros. Os suínos não têm fórnix vaginal porque eles não têm projeção vaginal da cérvix. Então, passar a pipeta de inseminação artificial numa porca é muito fácil, é muito mais fácil do que numa vaca, tá? Entenderam por quê? Muito bem. A outra então, esse é o primeiro ponto que atrapalha a inseminação artificial, né? É quando você bate com a pipeta no fórnix vaginal. Tanto a projeção vaginal da cérvix quanto o fórnix vaginal atrapalham aí a passagem da pipeta. A outra estrutura que vai dificultar a passagem da pipeta são os anéis cervicais, porque eles não são alinhados, né? Eles são desencontrados, justamente para manter ali o fechamento da cérvix. Então, você precisa ir fazendo uma dancinha com a pipeta aqui, ó, para ela conseguir ultrapassar os anéis cervicais, tá bom? Muito bem. Agora vamos para o útero da égua. Gente, o útero da égua apresenta cornos longos, divergentes, porém eles são retilíneos. Eles não fazem aquela espiral que os cornos uterinos do ruminante fazem, tá? Então, cornos longos, divergentes e retilíneos. E uma outra característica é que a extremidade é romba, ela não afunila. Vejam que começa num diâmetro e termina praticamente no mesmo diâmetro. Ele não vem afunilando como é nas outras espécies, tá? Então, de novo, cornos uterinos longos, divergentes e retilíneos com a extremidade romba, ok? A égua, pessoal, é o único mamífero que apresenta, os equinos, né? Que apresentam o corpo do útero longo, muito longo. No ruminante, vocês viram que o corpo do útero é bem curto. Vamos voltar aqui. Ó, o corpo do útero é bem curtinho. Na égua, é bem longo. Então, é o único mamífero doméstico que apresenta o corno longo. O corno não, o corpo longo, tá? Então, o útero da égua tem um formato de uma letra T, tá vendo? Parece uma letra T. Cornos longos, divergentes, retilíneos, com extremidade romba. Corpo bastante longo. E agora vai vir a cérvix. Daqui a pouco a gente fala da cérvix. Vamos observar aqui, ó. Esta é uma imagem do aparelho genital de uma égua na cavidade, tá vendo? Isso é uma vista cranial. A cauda do animal tá para lá. Isso daqui é intestino. Aqui vem o aparelho genital, tá? Então, vai vir a vagina, né? Aí vem o corpo a cérvix, perdão, o corpo do útero, que vai estar nessa região toda aqui. E isso daqui são os cornos uterinos, olha. Um para cá e um para cá, a mão da pessoa tá tampando. Isso é o ovário, aqui é a tuba uterina, tá segurando aqui a mesosalpinge. Isso tudo aqui é o ligamento largo do útero, ó, que prende o útero no teto da cavidade abdominal. Olha a tuba uterina, que coisa mais linda aqui, gente, olha.
Isso tudo aqui é o ovário dentro da bolsa ovariana, tá? Esse não é o ovário é parte dele, tá escondido ali, né? Isso onde a pessoa colocou o dedo aqui é a bolsa ovariana. Muito bem. Vamos observar aqui os cornos uterinos. Olha aqui como são retilíneos, longos, divergentes, um para cada lado. E olha a extremidade romba, não veio afunilando, né? Começou num diâmetro, terminou no mesmo diâmetro. Esse que eu falei para vocês que o ovário, isso é uma vista dorsal, tá? Eu falei para vocês que o ovário esquerdo da égua cicla mais do que o direito, porque a base do seco, né, aquele grande volume do seco e do cólon dorsal direito, que é bem dilatado, ficam do lado direito. Então, o ovário da égua, normalmente, o esquerdo cicla mais do que o direito. Muito bem. Observem que no endométrio não tem carúnculas uterinas. As carúnculas uterinas são específicas do ruminante. Então, aqui temos fotos. Então, vamos lá, ó. Cornos uterinos. Aqui tem ovário, né? A tuba uterina tá por ali também, ovário. Isso daqui é o ligamento largo do útero, tá? Então, aqui, cornos uterinos, longos, divergentes, retilíneos, extremidade romba. Olha que bonito que estão esses cornos uterinos. Uma letra T certinho, né? O corpo uterino bem longo. A única espécie que vai ter corpo de útero longo é a égua. A única espécie doméstica, né? Muito bem. Aí depois vem a cérvix. Esta é a cérvix do equino. Olha só, gente. Não tem anéis cervicais. No lugar dos anéis cervicais, a égua apresenta pregas longitudinais. Não são circulares, são longitudinais. Então, a cérvix da égua tem pregas longitudinais. E apresenta projeção vaginal da cérvix com fórnix vaginal igual do ruminante, tá? Então, também dificulta a passagem da pipeta. Porém, na égua é mais fácil, porque não tem os anéis, aqui são pregas longitudinais, favorece a entrada da pipeta, tá bom? Então, é mais fácil passar a pipeta na égua do que na vaca. Muito bem. Aqui, gente, já é vagina, vestíbulo da vagina e genitália externa com vulva e o clitóris, tá? Ovário, tuba uterina bem bonita aqui, útero, ligamento largo do útero. Aqui especificamente é o mesométrio. E esses são os vasos, vejam, artéria e veia ovariana ramificando para o ovário e para o útero, tá vendo? Ó. E a placenta da égua é do tipo difusa. É uma placenta em que as trocas entre o feto e a mãe acontecem em qualquer ponto, tá? Então, a placenta, tanto dos equinos quanto dos suínos, é uma placenta difusa. Não tem disco, não tem cotilédone. Como a gente viu lá, disco para humanos, cotilédones para ruminantes, não tem. É uma placenta difusa. Olha que bonita, né? Aqui é o cordão umbilical, olha que lindo, gente. Isso daqui é o endométrio, a parede do útero aberta, ó. Agora vamos para o útero da porca. Olha, é o mais lindo. Na minha opinião, é o mais legal de todos. Olha só, vamos lá. Então, aqui eu tô vendo ovário com formato de amora. Tô vendo tuba uterina. Tô vendo bolsa ovariana. Tô vendo ligamento próprio do ovário. Aí, tô vendo aqui útero. Olha o tamanho dos cornos uterinos de uma porca. São os mais longos de todos, tá? Então, vamos descrever, ó. Cornos uterinos muito longos, sinuosos. Ô, gente, isso é diferente de espiral. Espiral faz assim, né? Deixa eu desenhar. Espiral do ruminante faz assim, né? Ó, espiral. Do ruminante é assim, ó. Da porca são sinuosos, eles vão fazendo ondinhas, ó, ondinhas, tá vendo? Então, cuidado na hora da descrição, principalmente porque a prova, tanto a nossa prova quanto a prova institucional, apresentam questões teóricas aí, né? Então, tem que tomar cuidado e ler direitinho a descrição. Cornos espiralados é do ruminante, cornos sinuosos é da porca, tá? Então, cornos bem longos e sinuosos.
A extremidade também afunila. Sabe o que eles parecem, gente? Na prática mesmo, eles parecem muito com o jejuno. A diferença é que a parede muscular do útero é mais espessa, então ele tem uma parede mais grossa, então dá para ver a diferença. Mas o formato é muito parecido com o jejuno, ok? Aí vem o corpo do útero, que é muito, muito curto, e a cérvix, que é muito, muito longa. A cérvix da porca é também das mais longas. Paredes musculares espessas, não possui projeção vaginal. Vejam que a cérvix vai terminando de uma forma bem suave, ela não tem aquela projeção, então não forma o fórnix vaginal. E no interior dela tem elevações arredondadas, chamadas de pulvinos cervicais. É diferente do ruminante, que são anéis, é diferente do equino, que são pregas longitudinais. Aqui são pulvinos, eu vou mostrar na foto para vocês. Aqui está o útero da porca na cavidade, né? Cavidade abdominal. Lembrem-se que o ovário já desceu até a metade da cavidade pélvica. Aí, então, esse daqui são, né, os cornos uterinos. Aí vem o corpo do útero, cérvix, aí depois já vem vagina e vestíbulo da vagina, tá? Então, vamos ver aqui. Olha que legal. Então, aqui temos uma foto do aparelho genital de uma porca, com ovário em formato de amora, os cornos uterinos bem longos e sinuosos, parecendo jejuno. Não parece? O jejuno parece muito, né? Mas a parede muscular é mais espessa, então dá pra ver. Aí vem o corpo do útero muito, muito curtinho, muito curtinho. E depois vem a cérvix muito longa. Vejam a cérvix da porca, olha o tamanhão da cérvix, ó. E essas elevações que a gente encontra no interior da cérvix são chamadas de pulvinos cervicais. Pulvinos cervicais, ok? Ah, pessoal, uma outra coisa que eu não comentei com vocês é o ligamento intercornual. É o ligamento que une os dois cornos. Todos têm, tá? Ó, esse daqui é o da porca. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Da égua, aqui não tá legal. Deixa eu ver, o da vaca. Aqui, ó, esse daqui é o da ovelha. Ligamento intercornual aqui. E aqui o ligamento intercornual da porca. Ó, da porca, aí, da vaca. Tá? Vou voltar lá. Muito bem. A placenta, como eu comentei para vocês, a placenta do suíno também é difusa. É do mesmo tipo dos equinos. Então, é uma placenta que permite trocas entre a mãe e o feto em qualquer ponto. Não tem cotilédones, nem disco e nem uma região zonária, como nós vamos falar para o carnívoro agora. Bom, então agora para finalizar o útero, vamos para o útero dos carnívoros. É igual, tá? Para a cadela e para a gata. Então, o útero dos carnívoros, pessoal, tem o formato de Y, tá vendo? O útero dele, ó, dela, né? Da cadela aqui. Essa aqui é de uma cadela. Então, o formato do útero é um formato em Y. Os cornos uterinos são muito longos, retilíneos, ó, retilíneos, longos, divergentes. Porém, não tem o formato de letra T igual da égua, tem o formato de Y. O corpo do útero é curto e a cérvix tem projeção vaginal da cérvix igual no ruminante, igual na égua, tá? Nós vamos ver. Aqui já é a vagina, vestíbulo da vagina e a genitália externa com vulva e clitóris. Aqui é o aparelho genital de uma cadela in situ, né? Então, observe, isso daqui é o rim. Só para vocês observarem, então, o ovário caudal ao rim, tá? Esse é o ovário. Aqui são os cornos uterinos, ó, bem longos, retilíneos e divergentes. Aí os cornos, se você considerar só os cornos, formam aqui uma letra V. Considerando o corpo e a cérvix, formam junto a letra Y. Corpo e aqui cérvix. E aí eu trouxe, aqui tem umas imagens, tem a da leoa, achei que era agora, mas daqui a pouco. Então, ó, ovários em formato de amêndoa, cornos uterinos, bem longos e divergentes, retilíneos. Isso é o final do cólon, aqui já começa o reto, né? Aqui é a bexiga, vesícula urinária. Olha que bonito o ligamento suspensório do ovário aqui. Aqui fica o mesovário com os vasos
chegando aqui, a artéria veio-ovariana, aqui fica o útero. Aqui fica o mesométrio, ligamento redondo do útero. Aqui afastou a bexiga para a gente poder ver o corpo do útero aqui, ó. Então, os cornos uterinos, chegando um de cá e o outro de cá. E aqui o corpo do útero. E aqui o da leoa, que eu falei para vocês, olha, igualzinho, né? Então, os cornos uterinos, tá com essa letra mais aqui. Aqui o ligamento intercornual. Aqui o corpo do útero. Aí a cérvix vai estar um pouquinho mais para baixo. Isso tudo aqui é o mesométrio, esse é o ligamento redondo do útero. E olha que bonitinha, essa é a cérvix aberta, tá vendo? Ó, a cérvix dos carnívoros também tem projeção vaginal da cérvix com fórnix vaginal aqui, tá vendo? Aqui é o ósseo externo do útero, ou ósseo uterino externo, como queiram, aqui o fórnix vaginal. E aqui eu trouxe para vocês verem o útero de cadelas. Essa daqui estava gestante, então cada bolinha dessa daqui é um filhote. E esse daqui é um útero com piometra. Uma característica da piometra é que os cornos uterinos, eles fazem essa flexão aqui, tá vendo? E aí eles deixam de ter aquele formato bonitinho que vocês viram aqui, né? Com formato de Y, e eles fazem essa flexão, tá vendo? No útero gestante isso também acontece, mas é bem diferente, né? O útero gestante, bem saudável, normal, e o útero com piometra, tudo aqui dentro tá com secreção, gente, tá com pus aqui dentro. Olha a artéria uterina aqui, tá? Essa piometra aqui, o negócio tá feio, né? Eu escolhi uma assim, a dedo, para vocês verem algo bem feio, um estágio bem avançado, né? Nem sei se eu peguei na internet, nem sei se essa cadela sobreviveu. E a placenta dos carnívoros, gente, é do tipo zonária. Forma esse cinturão aqui em volta, tá vendo? Essa região zonária é que se conecta com o endométrio materno e é onde as trocas são realizadas. Aqui não, só nessa região zonária. Essa região esverdeada aqui em volta é normal, é um hematoma marginal, tá? É normal, é assim mesmo, ok? E aqui eu trouxe só pra gente comparar aí o formato das diferentes cérvix das espécies, tá? Só para fechar aqui o estudo do útero. Então, vejam. Aqui nós temos de vaca, observem os cornos uterinos e o corpo do útero curto, né? Os cornos são longos, mas o corpo é curto. E olha aqui as carúnculas uterinas. Aí a cérvix com os anéis cervicais e com a projeção vaginal da cérvix. Aqui na égua, o corpo do útero bem longo. Lembra que é a única espécie que tem corpo de útero longo. Então, nem tô vendo cornos aqui. E aqui a cérvix com as pregas longitudinais e a projeção vaginal da cérvix. Aqui a porca, que tem a cérvix mais longa de todos. Então, nem tô vendo. Aqui o corpo do útero vai estar lá em cima, né? A cérvix da porca apresenta pulvinos cervicais e não apresenta a projeção vaginal da cérvix. E aqui dos carnívoros, os cornos uterinos, o corpo do útero curto e a cérvix com projeção vaginal da cérvix, formando fórnix vaginal somente nas espécies que possuem projeção vaginal da cérvix. Ó, vejam, na porca não tem fórnix vaginal, tá? Que é o que o pessoal chama de saco cego, quando vai passar a pipeta e ele fica batendo aqui, ó, tá? Você não pode bater com a pipeta aqui, você tem que entrar com a pipeta no ósseo uterino externo. Muito bem, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre vagina, vestíbulo da vagina, vulva e clitóris e também sobre mamas. Muito obrigada pela presença e até a próxima aula.